Olá, meu amigo, minha amiga, estamos quase encerrando o nosso trimestre no qual estudamos a Bíblia por meio deste guia aqui, Missão de Deus, Minha Missão. Chegamos ao penúltimo estudo, a lição de número 12, que tem por título Esther e Mordecai. Você já adquiriu a lição do próximo trimestre? Iremos estudar o livro de Salmos. Você pode adquiri-la lá no site da cpb.com.br. Mas vamos para o nosso estudo, parte de sábado. Aqui fala sobre os judeus que moravam em Suzã, que à época era a capital do Império Medo-Persa, lá na Pérsia. Onde que fica isso hoje, Tiago? É o Irã dos Ayatolás. Você deve acompanhar na televisão, na internet. Essa história se passou lá no país que hoje é chamado Irã. Tudo bem? Não confundir com o Iraque. O Irã fica ao lado do Iraque. E a parte de sábado fala brevemente de uma série de providências em que Esther se tornou rainha, né? Quem era rainha era Vasti. E quem era o rei, a Bíblia chama de Assuero. E nós conhecemos como o Xerxes. Xerxes, ele é famoso na história, existem filmes com Xerxes, então você consegue se localizar aí na história. Esse Xerxes que governou por uma extensão muito grande do Império Medo-Persa e que foi sucedido por Artaxerxes, que é o rei que emite o decreto. Aquele decreto a partir do qual você começa a contar as 2.300 tardes e manhãs. São 3 decretos. O decreto de Ciro, o de Dario e o de Artaxerxes. O de Artaxerxes é o último e ele aperfeiçoa os anteriores. Então, olha que interessante. Nós vamos estudar a relação de um rei com Esther, que conheceu Artaxerxes e que talvez influenciou esse rei, o rei que emitiu o decreto. Lembramos que a história de Esther, ela se passa antes da história de Esdras e Neemias. Então, Esther talvez fosse uma vovó, né? Esther fosse já uma pessoa idosa, quando Esdras e Neemias eram jovens, tudo bem? A história foi antes. E Esther não foi mãe de Artaxerxes. Segundo a história, Artaxerxes teria uma outra mãe. Agora, será que essa outra mãe fosse a mesma pessoa que Esther? Nós não sabemos. A história diz que não. Mas será que Esther pôde influenciar Artaxerxes? Isso vamos descobrir só na volta de Jesus. Então, é um episódio, é uma trama muito interessante. A parte de domingo, ela tem, na verdade, ela resume o assunto desta semana, cativo em uma cultura estrangeira. Então, nesta semana, nós vamos estudar a possibilidade de testemunhar quando você está em um país distante, em uma situação desfavorável, quando você é um estrangeiro. Será que é possível testemunhar? Então, essa é a temática principal da nossa semana. Então vamos lá. Domingo, a lição fala que os israelitas, eles foram transportados para o exílio babilônico por causa que adoravam falsos deuses, não estavam guardando o dia de sábado. Então, após permanecerem um período de várias décadas no exílio, eles retornaram para Israel. Porém, nem todos retornaram. Parte ficou lá na Babilônia e depois a Babilônia foi conquistada pelo Império Medo-Persa, né, por Ciro. E aqueles que estavam em Babilônia facilmente também foram parar na Medo-Pérsia. Então, a lição reflete, pense, como não deveria ser fácil ser fiel a Deus quando eles viviam em Jerusalém, ali em Canaã, onde todo o país era da religião do Deus verdadeiro. Será que não seria mais fácil guardar o sábado? E eu respondi aqui, e a lição também faz essa observação. Eu falei, olha, não é tão fácil assim não. Sabe por quê? Porque quando estamos perto de muitas pessoas da mesma fé, nós baixamos a guarda. E às vezes, pessoas não convertidas se aproximam e, vamos fazer isso aqui, olha lá no sábado à noite vai ter essa atividade, olha essa música. Mas todo mundo é da mesma fé, né? Filho de pastor, filho de ancião, filho do diácono, né? Filho do presidente da associação. Então nós baixamos a guarda e às vezes damos um passo aqui, outro passo ali, e quando nós percebemos, nós nos afastamos do caminho.
né? Esse é um aspecto. Outro aspecto é você estar rodeado pelo povo de Deus, mas a sua mente não está conectada com Cristo. Então não é tão mais fácil assim quando você está rodeado pelo povo de Deus em ser fiel a Deus. A tentação vem da corrupção do nosso coração, da nossa natureza humana caída, inclinada ao mal. Vem da nossa concupiscência. Então, se estivermos no estrangeiro ou entre pessoas familiares, nós seremos tentados, não é mesmo? Então, a lição ainda pontua. A história sagrada nos mostra que, sejam quais forem os decretos da terra, mesmo que favoráveis à fé, a fidelidade vem do coração interior. Às vezes todos estão guardando o sábado ao seu redor. Às vezes você também não está nem trabalhando, mas a sua mente está pensando nas coisas celestiais ou a sua mente está divagando para assuntos comerciais. Não devemos deixar a mente divagar em assuntos vãs do nosso dia a dia, não é mesmo? Aqui em Isaías 29, o texto que a lição cita, revela o que acontecia com o povo de Israel. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Então, em contrapartida, para aqueles que estão determinados a ser fiéis, mesmo o ambiente mais favorável não pode impedi-los de obedecer. Essa que é a ideia. Não é o ambiente que determina o seu caráter. Rousseau dizia isso, né? Que o ambiente vai determinar. Então, se a pessoa nasceu na pobreza ou se ela agora vai nascer em um estado dessa forma, isso vai determinar o caráter. Mas não é bem assim, né? O homem não é uma tábula rasa. Ele realmente recebe influências genéticas, mas ele possui livre-arbítrio. Então, é possível ser fiel em meio ao ambiente mais desfavorável. E é possível ser infiel em meio a facilidades, rodeado pelo povo de Deus. Então, o caráter do homem não é determinado pelo meio ambiente. Essa é uma ideia ali da Revolução Francesa. A pessoa possui escolhas e ela pode escolher bem ou mal, não importa onde há o ambiente. O ambiente tem uma certa influência, sim, mas ele não é determinante. E esse foi o caso do povo de Israel. Eles estavam lá na Terra da Promessa, perto do santuário, com os sacerdotes, e adoraram outros deuses, cometeram idolatria, e por isso foram para o cativeiro. E lá no cativeiro nós temos pessoas que, a despeito de todas as dificuldades do ambiente desfavorável, foram fiéis. Leia Daniel, capítulo 1, 3 e 6. O que esses relatos singulares revelam sobre os desafios que o povo de Deus pode enfrentar vivendo em uma cultura estrangeira. No capítulo 1, Daniel decidiu não se contaminar com os alimentos impuros. Então você vê a sua preocupação de saúde, a sua preocupação com o estilo de vida. E ele, então, tomou firmemente a decisão de não se contaminar. No capítulo 3, há uma crise para adorar a estátua que Nabucodonosor havia levantado ou morrer. Então, era a questão da idolatria. Adorar ou não a imagem. E mesmo em face da morte, eles permaneceram fiéis. No capítulo 6 é o episódio da Cova dos Leões. Ele é parecido com o do capítulo 3, né? Parece que como Daniel não estava ali na fornalha, Daniel acaba padecendo uma provação separada, né, para ele. Eles não deveriam fazer oração a nenhum outro Deus a não ser ao rei da Babilônia. E aí Daniel não obedeceu isso e foi parar na Cova dos Leões. Então, o que esses eventos singulares revelam sobre os desafios que o povo de Deus pode enfrentar vivendo em uma cultura estrangeira? O estilo de vida. Né? Você talvez não vai comer certos alimentos, você vai descansar em um determinado dia, você não vai participar de determinadas festas, músicas, você não pode participar de determinados festivais pagãos. Então, muito cuidado com isso. Você não pode adorar outros deuses, mesmo que você seja posto, né, diante da morte. Antes morrer do que pecar. Essa vida aqui não é a vida que Deus planejou para você. Você acha que Deus planejou você ter doença, perder parente, ficar velho e morrer? Deus não planejou isso para ninguém. Deus planejou a vida eterna lá no Jardim do Éden, né? Aqui nós estamos nos preparando para retornar. Agora essa vida aqui Ele não planejou. O importante é estar bem com Deus. Porque quando chegar a hora da prova, da morte, você fala, pode me matar.
Estou fiel, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Pode me matar, depois eu vou ter a vida boa, a vida que vale a pena ser vivida. Se Deus permitir alguém morrer, certamente ele vai cuidar da família e do trabalho missionário. Né? Quais são os desafios à sua fé em sua própria cultura? Como você reage a eles? Quais são os desafios à fé bíblica, à verdade presente, vivendo aqui no Brasil? Como você reage a esses desafios? Segunda-feira, vivendo num palácio estrangeiro. A pergunta 2 nos pede para ler Esther capítulo 2 e o que esses versos dizem sobre a situação entre Mordecai e Esther. Mordecai era filho do tio de Esther. Ah, Tiago, não era Esther que era filha do tio de Mordecai? É, mas dá no mesmo, né? Eles eram primos. Então, Esther perdeu os pais, ela era novinha, Mordecai era um primo mais velho e ele adotou ela e criou ela como se fosse a sua filha. E Mordecai sempre estava ali à porta do portão do palácio, ele estava ali ocupando, quem sabe, algum encargo oficial, e ele estava sempre atento ao que acontecia no palácio. E nos remetemos aqui à pergunta 3. Leia Esther 2, 10 e 20. O que aconteceu e por que Mordecai daria a ela a ordem de não revelar a sua nacionalidade? Eu não vou repetir aqui a história de Esther, mas de forma bem resumida, houve um concurso de beleza para preencher o lugar da rainha Vasti. Esther foi selecionada. E quando ela foi levada para a casa dos eunucos, a fim de que ela ficasse em preparação, com condicionador, hidratante, gel para a pele, ácido para o rosto, né? Massagem, toda aquela preparação, Mordecai deu um conselho específico para Esther. Qual foi? Ela não deveria contar qual era a sua nacionalidade. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo distinto no planeta Terra. Todos os outros povos, eles têm algo em comum. E o algo em comum é a transgressão à lei de Deus. Então, o estilo de vida deles em relação à comida é comer de tudo. O estilo de vida de moralidade é que geralmente isso não tem problema, né? Faça feliz o seu coração, né? Satisfaça os seus desejos. Então, o estilo de organização familiar, de vida, de alimentação, de entretenimento, não importa, você vai de leste a oeste, você vai ver pontos em comuns. Por exemplo, o álcool. Todo mundo se embebeda em todos os países, mas não o povo de Deus. Então, o que acontece aqui era que os judeus se destacavam como diferentes no meio de uma multidão, de uma efusão de povos, de estrangeiros de várias nacionalidades lá na Medopérsia. Mas os judeus, eles eram bem diferentes. Tanto que os judeus tinham regras sobre vestuário. Um judeu deveria ser prontamente reconhecido assim que ele apontasse no início da estrada, porque ele usava uma roupa com cordões azuis, né? As mulheres... Então, os judeus, o povo de Deus deve ser prontamente reconhecido. E eles estavam ali em um país estrangeiro, não sei como eram algumas questões, mas sabiam que existiam judeus ali, mas não sabiam todos quem era. Esther foi lá para o palácio. Algumas condições mudaram, quem sabe, um pouco da aparência de Esther, mas ninguém sabia a nacionalidade de Esther. Então Mordecai falou para ela, olha, não deixe ninguém saber que você é judia. Mas como é que é isso? Ela deveria esconder a fé? E eu respondi aqui na pergunta 3 o seguinte, que o conselho dele significa cautela, precaução. Ah, Tiago, quer dizer então que nós vamos negar a nossa fé? E é justamente a nota de rodapé. Sob que circunstâncias poderia ser prudente não declararmos a nossa fé? Ou nunca devemos fazer isso? Por quê? Às vezes seria melhor manifestar a nossa fé pelo exemplo cristão, até que surja a oportunidade de apresentar um testemunho direto? Então eu respondi assim, ó, essa nota de rodapé. Quando instado, quando provocado, quando você precisa dar testemunho ou negar a Cristo, aí você tem que dar a razão da sua fé, você tem que se declarar, você não pode negar, tudo bem? Agora, quando você não é instado, você não está em prova, e por uma questão de estratégia, a fim de não despertar o preconceito, você pode não dar essa informação. Para que dar logo essa informação de início e gerar um preconceito? Então, cautela, precaução. Não chame atenção para você. Vá devagar. E é isso que
eu sempre confundo se é Mordecai, Mardoqueu, tem versões diferentes. Ele falou para ela, e nós assim, se formos colocados contra a parede, você guarda o sábado ou não guarda o sábado? Você é fiel à lei de Deus ou não é fiel à lei de Deus? Não podemos titubear. Ali precisamos dar todo o testemunho da verdade. Agora, ninguém colocou você contra a parede, ninguém perguntou. Por que às vezes você vai falar a fim de fechar uma porta, um coração? Calma, no momento certo você pode dar o testemunho da verdade. Não precisa necessariamente dizer logo, né? Terça-feira, o testemunho fiel de Mordecai. Leia Esther 3. O que aconteceu e por quê? A história paralisa em Esther no palácio e no capítulo 3 vai nos contar o que acontecia entre Mordecai e o agagita Amã ou Ramã. Esse Ramã era uma pessoa muito honrada pelo rei Xerxes, pelo rei Assuero, e onde ele passava pelas ruas da Medopérsia, as pessoas se inclinavam, as pessoas se prostravam no chão, porque ele também era cheio de orgulho, né? O rapazinho lá, ele era todo soberbo, todo vaidoso, e ele começou a impor. Ele precisava que os outros o bajulassem, ele necessitava dessa aprovação pública para ele se sentir bem. Sabe por quê? Porque ele era inseguro. A história aqui do livro de Esther demonstra que ele é inseguro. Em geral, é assim. Quem está inseguro por dentro precisa exagerar por fora para se reafirmar. Quem está muito seguro por dentro, ele não vai se preocupar com o exterior, porque ele está seguro, ele sabe quem ele sabe que ele é capaz, ele sabe que ele é bonito, ele foi feito à imagem de Deus, ela sabe que ela tem alguém lhe esperando. Então, quem se preocupa com o lado de fora, em geral, tem dificuldades e não está conseguindo muito bem se concentrar no lado de dentro, no homem interior, no seu relacionamento com Deus. Agora, quem está muito concentrado no lado de dentro, ele não consegue pensar muito com as coisas externas do lado de fora. As duas coisas são opostas, elas se excluem. O pastor John Wesley tem um interessante sermão sobre modéstia cristã, sobre o vestuário. Ele pregou esse sermão para os metodistas. Eu estava lendo esse sermão porque esse sermão foi publicado em uma revista adventista. E ele diz que nós devemos nos preocupar com o nosso asseio, com a nossa limpeza. Isso é suficiente para que as pessoas nos venham com roupas limpas, roupas alinhadas, o rosto limpo, os cabelos bem ordenados, as unhas limpas. Isso é o suficiente para testificarmos da beleza interior, da beleza do caráter cristão. Então, tudo isso é muito interessante. Lembre-se disso, que o exterior e o interior, eles têm uma certa incompatibilidade. Então, o tal do Amã, ele era muito vaidoso, ele precisava, de usar ali o manto, um cavalo, e depois a história, depois você lê lá que a trama é uma trama incrível, E ele queria que todos se ajoelhassem quando ele passasse. Só que por que os judeus foram para o cativeiro? Os judeus foram para o cativeiro por conta de idolatria. Então, eles ficaram muito, agora, vigilantes para não cometer o mesmo erro da idolatria. E eu até gostaria de mostrar para vocês esse livro aqui, Movendo o Braço do Altíssimo. Eu já falei para vocês outras vezes deste livro. Ele é um manual de oração, um manual sobre vida devocional, um estudo sobre liturgia. Movendo o Braço do Altíssimo, como orar segundo a vontade de Deus. Então você vai ter uma série de instruções sobre o que a Bíblia e o Espírito de Profecia dizem sobre a oração. Você vai ter ali um guia sobre liturgia, essas formas modernas de oração, como adoração, como oração centrante. Esse livro também fala sobre a postura correta na oração. Então aqui na página 120 existe uma explicação dos termos hebraicos para... Então esse livro aqui não é apenas um livro devocional, ele vai ter uma parte devocional, só que ele é um livro técnico, acadêmico também, Então ele mostra que no hebraico duas palavras são utilizadas para significar joelhos dobrados, que é o barar e o outro termo é cará. E esses termos, por vezes, aparecem na Bíblia pela tradução
adoração. Ele adorou. Mas quando você vai lá para o original, está assim, ele ajoelhou-se. Preste atenção nisso. O ajoelhar-se é o que significa o adorar. Olha como é que isso aqui é interessante. Então, ele ajoelhou-se diante de uma imagem. E aí você fala, olha, você adorou aquela imagem. E a pessoa responde assim, não, eu só estou venerando. Eu só estou venerando, é só uma homenagem. Não, não é uma homenagem. Quando... É o seguinte, nós estamos uma mentalidade grega. Agora, a Bíblia não foi escrita com a mentalidade grega. A Bíblia foi escrita com a mentalidade hebraica. Então, não é porque eu chamo a coisa por um nome diferente que a coisa mudou. Não, a coisa tem que mudar na realidade. Então, né, carne de porco é carne de porco. Se eu falo agora carne de porco orgânica, bem limpinha, né? Continua sendo carne de porco. Eu não posso inventar uma palavra para camuflar, fantasiar uma realidade. Então, os judeus eles têm uma mentalidade muito concreta. Então eu tenho que adorar a Deus. Adorar a Deus não é algo assim íntimo, uma reflexão introspectiva. Não, na mentalidade hebraica, eu adoro a Deus, então eu tenho que me ajoelhar. Porque quando eles vão adorar um ídolo, como é que se adorava um ídolo? Eles se ajoelhavam e ficavam ali da frente do ídolo. Eles se ajoelhavam, se prostravam perante os ídolos. Então quando você vai adorar a Deus, você se ajoelha. Quer ver um exemplo interessante na Bíblia, também relatado neste livro? Esse livro aqui tem, então, uma avaliação dos termos hebraicos, de comentários, e aqui está sendo citado o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, que demonstra que quando você se ajoelha, você está adorando. É o caso de João e o anjo no livro de Apocalipse, lá no capítulo 19. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele me disse, vês, não faça isso. Sou apenas um conservo teu e dos teus irmãos, os profetas. Então, o anjo, João, ele ficou tão entusiasmado, tão eufórico com a visão do Apocalipse. E o anjo, aquele ser glorioso ali, revelando o livro do Apocalipse a João. Imagine se fosse eu e você. Que João, glória, aleluia, e João se ajoelha diante do anjo. E o anjo fala, não faça isso, João. Eu sou uma criatura. Eu sou um profeta também, um conservo teu e dos teus irmãos. Eu só sou um mensageiro. Eu sou como você, um mensageiro. Adora a Deus. Então, por 2 vezes, João se ajoelha para adorar o anjo. Então, é muito interessante essa questão da oração, a postura correta na oração. Nós devemos orar sempre, em qualquer posição. Dirigindo, lavando a louça, cuidando das crianças, no trabalho. Devemos sempre orar mentalmente a Deus. Agora, existem ocasiões em que a Bíblia nos diz que a oração deve ser feita de joelhos. Então, se você quiser saber mais sobre esse livro, Movendo o Braço do Altíssimo, você veja lá na editoraluzdomundo.com.br. Então, que você saiba que a sua oração, a oração de um justo, pode muito em favor de um necessitado. A oração da fé salvará o doente. Você pode, por meio da oração, mover o braço do Deus Todo-Poderoso. E aqui é um manual de o que a Bíblia e o Espírito de Profecia nos falam sobre a oração. Depois das horas do sábado, você veja lá na editora Luz do Mundo. Tudo bem? Esse livro ele está nas últimas unidades. Espero que dê para todas as pessoas interessadas. Então, por que Mordecai não quis se ajoelhar? Porque ele estaria adorando Amã. Então ele não poderia se ajoelhar. Não se trata apenas de, não vou prestar homenagem. Eu não. Eu me ajoelho para os outros, mas para ele não. E Mordecai esclareceu, olha, eu sou judeu, minha religião, eu não vou adorar, porque se ajoelhar a gente adora só um Deus. Isso é incomum em todos os povos pagãos. Todos eles podem adorar várias coisas, mas o povo de Deus, o primeiro mandamento diz que nós devemos adorar apenas o Senhor. Adorar e nenhuma outra coisa, não pode ter segundo lugar. Então, vamos aqui. O que aconteceu e o porquê? Eu já expliquei, os judeus foram para o exílio por causa da idolatria e Mordecai se recusa a se ajoelhar diante de um ser humano, porque se ajoelhar é adorar. Essa foi a minha resposta. Nota de rodapé. Quais são as maneiras pelas quais podemos ser testados, como foi Mordecai? Como devemos reagir diante das provas? Podemos ser testados de várias maneiras. Como devemos reagir?
com firmeza. Não fique com vergonha, não. Se você ficar com vergonha, vão partir para cima de você. Se você começar a ficar vexado, eles vão ver, tem um ponto fraco ali. Se a gente insistir, ele vai ceder. Então, seja firme, resoluto. Agora como? Sem ser soberbo e sem ser arrogante. Mas seja firme. Não, tudo bem, me dá licença. Mas sem querer passar aquela ideia que eu sou o melhor. A soberba e a arrogância, não. Quarta-feira. Leia Esther 4, 1 a 14. Por que foi considerado apropriado para Esther identificar-se como judia naquele momento? Isso aqui é o centro do livro de Esther. Para mim, é a mensagem mais bonita. A crise se instaurou e Mordecai manda avisar Esther: olha, você aí está no palácio, faça alguma coisa. Todo o teu povo pode morrer aqui no exílio. A verdade pode se apagar. E o que vai acontecer com o povo de Deus que está lá em Jerusalém? Eles também vão ser atacados. O povo de Deus vai sumir da face da terra. Isso aqui é uma grande perseguição pelo maior império daquela época. Faça alguma coisa. E Esther titubeia num primeiro momento. Ela fala assim: olha, até que eu gostaria, mas o rei não me chamou já faz algum tempo. E se eu entrar na sala do rei, eu posso morrer. Sabia, Mordecai? As coisas não são tão fáceis aqui no palácio. E o que é que Mordecai responde a Esther? E eu gostaria de ler esse trecho. Esther 4:12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura, e quem sabe se para a presente crise, e quem sabe se para um momento como esse, não é que foste elevada à posição de rainha? Isso aqui é tão bonito. Isso aqui nos mostra a providência de Deus para com seus filhos ao longo da história. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não fica sem notar as coisas. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Lá na Babilônia, quando os hebreus sofreram a crise da imagem de ouro, crise vai, crise vem, para mostrar que apenas os 3 permaneceram fiéis, enquanto os demais falharam. No capítulo 1, crise vai, crise vem, mas apenas os 4 hebreus permaneceram fiéis e não se contaminaram com as comidas de Babilônia. Os demais, estilo de vida não tem problema, isso não deve ser ponto de salvação. Lá no capítulo 6, crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Deus não nos livra da fornalha. Deus nos livra na fornalha. Deus não nos livra da cova dos leões. Deus livrou a Daniel na cova dos leões. Ele fala para Esther, essa crise, Deus certamente sabia, Deus já havia previsto, e será que não é para um momento como esse que há anos atrás Ele já conduziu as coisas para que você se tornasse rainha do rei? Que apelo surpreendente. Como Deus está guiando a história. Então Esther, o que Esther faz? Esther se preparou. A Bíblia diz que ela fez jejum e oração. Por quantos dias? Por 3 dias. Imagine você ficar 3 dias sem se alimentar, sem comer pão, fruta, suco, apenas bebendo água. Por 3 dias e orando. Você já descobriu porque talvez não conseguimos mover a mão de Deus? Porque talvez não oramos segundo a vontade de Deus? Quão pouco fazemos jejum? Quão pouco nos abstemos? Existe um dia de jejum na nossa igreja, mas geralmente as pessoas falam assim, faça um jejum com frutas, né? Faça um jejum de meio-dia, você só não toma o café da manhã. Mas eles fizeram um jejum, não foi de um dia, não foi um jejum de 24 horas, não foi um jejum de 48 horas, foi um jejum de 3 dias. Será que quando estamos em crise não deveríamos imitar Esther e os judeus no exílio? Fica aqui a nossa reflexão.
Quinta-feira, qual foi o resultado do esforço de Esther? Pergunta 6. Os judeus é que destruíram seus inimigos. Eu não tenho como entrar nos detalhes, mas Amã se deu mal. Amã foi pego na sua própria armadilha 2 vezes. Porque quando o rei perguntou como devo fazer para honrar aquele a quem o rei deseja honrar, e Amã pensou, sou eu. E Amã falou, coloque nele a capa do rei, a coroa do rei, o cavalo do rei, e faça um homem nobre gritar, este é o homem, assim o rei faz aqueles a quem o rei deseja honrar. E Amã falou, eu desejo honrar a Mordecai, você é o homem nobre, passe pelas ruas de Suzã, honrando Mordecai. Que duro golpe para Amã, que trama interessante do livro de Esther. E agora quando ele tenta fazer uma forca para Amã, quem é enforcado, aliás, uma forca para Mordecai, quem é enforcado é o próprio Amã. E aí Esther falou, meu rei, o meu povo será morto. E o rei diz o quê? Este é o decreto dos medos e dos persas. Eu não posso revogá-lo, mas eu posso fazer uma lei capaz de permitir aos judeus se defenderem. E então, no determinado dia onde eles jogavam as sortes, Purim, os inimigos do povo de Deus foram tentar matar os judeus. Para quê? Para tentar se apropriar dos seus bens. Você já viu isso na história? A história moderna nos conta que lá no nazismo, a Alemanha de Hitler, ela conseguiu rapidamente muito dinheiro porque ela matou os judeus para ficar com os seus bens. Os judeus tinham muito ouro depositados em bancos, os judeus tinham propriedades, imóveis, casas, e os nazistas foram confiscando tudo isso, matar os judeus para ficarem com os seus bens. Era exatamente isso que eles queriam fazer. Agora, quando os inimigos do povo de Deus tentaram atacar o povo de Deus, além deles já estarem preparados também, Deus abençoou e aconteceu o contrário. Quem ficou vencedor nessa história foram os judeus. A lei para destruir os judeus não foi revertida. Em vez disso, uma nova lei foi escrita, permitindo os judeus se defenderem. E qual foi o resultado dos estrangeiros ao verem? Isso aqui você tem que terminar com isso aqui na lição. Ao verem que o povo de Deus era abençoado, muitos se tornaram judeus. Meu querido amigo, a história deste mundo está nos momentos finais. O mundo está numa loucura terrível. Nós estamos vivendo um pós-cristianismo. Vamos ser sinceros, o Brasil ainda é um país muito cristão, mas um cristianismo nominal, não é mesmo? Apenas de fachada. São poucos, 90% do Brasil se declara cristão. Agora, muitos poucos são cristãos praticantes. Na Europa, as igrejas históricas foram vendidas, outras igrejas se transformaram em bares, museus, não possuem membros, E nos Estados Unidos, esses movimentos anticristãos, antijudeus, eles estão crescendo muito, eles estão se espalhando. E como nós vamos lidar em um mundo pós-cristão? Já pensou nisso? É claro que as profecias nos dizem que a última crise terá alguma relação com a adoração à besta, a marca da besta, o 666. Não sabemos como as coisas vão se desenrolar até lá, mas sabemos de uma coisa, uma grande crise está a caminho. E o livro de Jeremias diz assim, se tu se cansas correndo com homens a pé, como você vai fazer no dia em que você tiver de correr com homens a cavalo? E a sua prova será vencer aqueles que estão a cavalo, mas você vai ter que correr a pé. Entendeu? Se tens medo em terras de paz, o que você vai fazer na floresta do Jordão? Então, nós precisamos hoje nos preparar. Precisamos hoje adquirir o azeite. Precisamos, enquanto é tempo, praticar o jejum e a oração. Porque chegará um tempo em que haverá uma crise muito forte, a maior crise pela qual já passou a humanidade. Porque crise vai e crise vem para mostrar quem é quem. E no meio dessa crise, o povo de Deus vai se revelar. E eles vão se mostrar irrepreensíveis, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual eles resplandecem como luzeiros no mundo. E você está preparado para resplandecer? Se a sua vida espiritual está fraca hoje, em terra de paz, se você hoje vai à igreja e fala, irmãos, por favor, orem por minha vida espiritual. Eu quero dizer uma coisa, você precisa orar por sua vida espiritual. Você precisa ler, meditar
ouvir sermões, você precisa se expor mais às coisas espirituais e retirar os vídeos e músicas que não são espirituais. Porque do contrário a sua fé não vai se fortalecer. E quando chegar a crise, você vai tropeçar. A crise não é apenas uma crise, estou triste hoje. É uma crise de vida ou morte, como foi nos dias de Esther. E naquele momento nós deveremos dar o nosso testemunho, porque muitos se converterão à verdade, assim como muitos se tornaram judeus nos dias de Esther. Que Deus nos ajude para testemunharmos, quer seja no estrangeiro, quer seja uma situação difícil, quer seja em uma cultura diferente ou em um momento de crise. Que Ele nos ajude, que nós possamos receber o selo de Deus e resistir neste planeta quando as pragas da ira de Deus forem derramadas. Estude sobre isso, procure saber sobre isso e que Deus o abençoe. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se despede, é